A verdade pode ser mais estranha que a ficção, e no caso dessa série original da Netflix também pode ser mais perturbadora. Bem-vindo ao Watch Mode Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 10 coisas mais chocantes de Mindhunter que realmente aconteceram. Nessa lista veremos os bastidores de algumas das inacreditáveis histórias verdadeiras nas quais Mindhunter é baseado, deixando bem claro que esse vídeo contém grandes spoilers. Se você ainda não está totalmente em dia com Mindhunter, eu sugiro que deixe esse vídeo para depois que maratonar a série. Número 10. Ed Kemper se entregou. So how can I help? Okay. I'm an instructor working out of the behavioral science unit at Quantico, and I had this idea. Have you had breakfast? Can I get you something? You want a sandwich? Mindhunter não é apenas uma série incrivelmente bem produzida, mas também evita a violência gratuita, concentrando-se na psicologia dos criminosos, deixando-os contar as suas próprias histórias, ou pelo menos os atores que os interpretam. Edmund Kemper é um livro aberto, falando alegremente sobre os seus crimes em detalhes macabros. At the same time, I was living a vile, depraved, entirely parallel other life, filled with debased violence and mayhem and fear and death. Wow. Certainly seems to me like you had your own unusual MO. Mas, curiosamente, ele também está feliz em dissecar as suas próprias motivações e padrões de pensamento. Em Mindhunter, descobrimos que Kemper realmente se entregou à polícia. When nobody came, he got sick of waiting, decided to turn himself in. Called from a payphone. Confessed. Esse também foi o caso do verdadeiro Kemper. E a razão? Não saiu nada sobre os seus crimes no noticiário e, aparentemente, isso fez com que a sua fuga da justiça parecesse inútil. Então, ele chamou a polícia para confessar. Número 9. Conferência de imprensa de Wayne Williams. So you were out working this late at night? But I had to go pick up a check. I'm a photographer. I thought you said you were in the music business. I'm a Renaissance man. Dizem que não existe má publicidade, e essa parece ser uma filosofia a qual Wayne Williams, natural de Atlanta, aderiu. Depois de ser levado para interrogatórios sobre os assassinatos de Atlanta, momento em que ele também se ofereceu para fazer um teste de polígrafo, Williams convocou uma entrevista coletiva para proclamar a sua inocência. This guy may be worth our time. Let's go talk to him. Morning. Y'all ready? Here's a copy of my resume. Everybody take one. The rules are nobody shows my face. Y'all agree to that? Come on in. A Renaissance man knows how to get in front of a story. Ele fez isso por conta própria, aparentemente sem nenhuma pressão externa, o que realmente vai contra o comportamento normal de praticamente qualquer pessoa que foi acusada de crimes horríveis. Na série, tudo se desenrola de forma muito dramática, mas na verdade foi assim que aconteceu. Williams estava claramente convencido de que se afastaria das acusações. Did you kill those children, Wayne? No, I did not. Then why are you a suspect? I got stopped by the FBI at the James Jackson Parkway Bridge. They asked me what I dropped in the river. I said, nothing. Ever since then, they've been following me. For no reason. Oh, they got their reasons. Em vez disso, ele foi condenado à prisão perpétua. Número 8. Ameaças de Ed Kemper. You came. You made it hard not to. Ao longo da primeira temporada, Holden Ford desenvolve um relacionamento único com Ed Kemper. No final da temporada, Holden descobre que Kemper tentou tirar a própria vida. Ford visita Ed, mas quando os guardas vão embora, Ed de repente se levanta e explica a Holden como ele poderia matá-lo. I could kill you now pretty easily. Do some interesting things before anyone showed up. Então, ele lhe dá um abraço, um ato tão aterrorizante que quebra mentalmente o agente do FBI. Na verdade, essa troca não ocorreu entre Kemper e Douglas, mas entre Kemper e Robert Ressler, que inspirou o personagem Bill Tent. Durante uma entrevista, os guardas trocaram de posição e Kemper detalhou para um nervoso Ressler todas as coisas que ele poderia fazer com ele se quisesse. Para a sorte de Ressler, não houve abraço. That is the truth. Número 7. O evasivo Dennis Lynn Rader. Os agentes Tent e Ford auxiliam as forças policiais em todo o país em várias investigações em aberto. Espalhadas ao longo das temporadas 1 e 2, no entanto, há pequenas cenas explorando as ações de um homem que conseguiu escapar da captura policial por décadas, só sendo levado à justiça em 2005.
O homem em questão, de bigode, é o nativo do Kansas, Dennis Lynn Rader, também conhecido como o assassino BTK, que significa amarrar, torturar e matar. Como na série, o assassino BTK estava no radar do FBI, mas eles não tinham meios de identificá-lo até muito tempo depois. A série o apresenta como o assassino organizado, e com base em como ele driblou as autoridades na vida real, isso não é incorreto. Número 6. A verdadeira confissão do filho de Sam. David Berkowitz é um dos assassinos em série mais infames da história dos Estados Unidos. Quando questionado sobre os seus motivos após a sua prisão, ele alegou ser uma vítima, não de violência, mas de influência demoníaca. I'm not some crazy sex killer. I needed a name that explained who I really was, that I was being controlled by a 3,000-year-old demon. People need to know demons are real. The Exorcist is based on actual shit. You saw The Exorcist. Everyone did. Mais especificamente, ele afirmou que o cachorro do seu vizinho, Harvey, era esse demônio disfarçado e que, sob a sua influência, ele não tinha escolha a não ser matar. Quando Tench e Ford vão entrevistar Berkowitz na prisão, ele inicialmente mantém a sua história. I knew it was wrong, but they made me do it. Mas quando Holden começa a descascar as camadas da sua narrativa no que se refere à sua vida e interesses pessoais e traz à tona interesses financeiros, Berkowitz começa a quebrar. Por isso, ele admite a verdade, assim como fez com o agente da vida real, Douglas. They all bought it, David. Didn't they? Even the shrinks. Especially the shrinks. Número 5. Obsessão de Jerry Brudos com saltos. Just a healthy, red-blooded American male. What about the shoes? What shoes? In your garage. The women's shoes. Outro dos criminosos que Tench e Ford conhecem na primeira temporada é Jerome Henry Jerry Brudos. Ele se mostra pouco cooperativo no início, mas, tendo feito a sua lição de casa, Ford retorna armado com uma arma secreta, um grande par de sapatos femininos. What's that? A reward for honesty. Brudos acaba usando os sapatos de uma maneira, digamos, única. Felizmente, não há registro de que ele tenha feito isso na vida real. Pelo menos, não com os agentes do FBI presentes enquanto estava na prisão. Mas e quanto à sua obsessão por roupas femininas, especialmente sapatos? Isso está bem documentado. Os apelidos que ele ganhou incluem o assassino da luxúria e o matador do fetiche dos sapatos. Na verdade, ele costumava usar sapatos de salto alto depois de cometer os seus crimes. So when did it start? Your interest in women's shoes. It didn't start. It was always there. Número 4. Não era a noite deles. We'd like to have a conversation, Richard. Or what do you go by? Logo após mostrar para Ford e Tench o quão verdadeiramente indiferente ele é, Richard Speck olha diretamente nos olhos dos agentes e dá um motivo dos seus crimes de maneira assustadoramente objetiva. It just wasn't their night. É tão audacioso, exagerado e ofensivamente despreocupado que você pode facilmente supor que é uma licença criativa. A coisa mais louca é uma citação direta de Speck, apenas não é uma que ele disse ao FBI. Em 1996, vazou um vídeo explícito de Speck consumindo drogas e tendo um encontro sexual na prisão em 1988. Nas chocantes imagens, Speck é questionado sobre os seus crimes, e como explicação, ele ofereceu a mesma frase dita pelo ator que o interpreta na série. Número 3. O controverso interrogatório de Daryl Gene Devier. You're the closest thing we have to an eyewitness. Well, I took your polygraph. I'm an open book. Thank you. Apesar da resistência violenta encontrada durante a entrevista com Speck, o agente Ford sente que aprendeu algo inestimável. Quando você se envolve com um assassino no mesmo nível deles, eles baixam a guarda e começam a falar. E assim, quando eles são chamados para ajudar em um caso em aberto, ele adota a abordagem que desenvolveu conversando com assassinos condenados e a aplica a suspeitos de assassinato. Definitely looks older than 12. That's what I thought. Okay. Thank you. So it's not just me.
Well, and these girls these days, they're developing so early. They sure are. A abordagem de Holden é perturbadora, às vezes absolutamente repugnante, mas ele acaba obtendo resultados. Agora, como muitos sabem, Holden é baseado no agente do FBI John E. Douglas. O sujeito do primeiro interrogatório de Douglas como suspeito de assassinato foi de fato Daryl Gene Devier. Grande parte dessa entrevista, incluindo o uso da pedra, foi tirado da história real. Número 2. O pássaro. Is that a bird? Where'd you get it? Had a broken wing. Fed a meatloaf through an eyedropper. Oh. Did you give it a name? Na primeira temporada, os agentes do FBI, Holden Ford e Bill Tent, entrevistam o notório assassino em massa Richard Speck, que está cuidando de um pequeno pássaro que encontrou. Quando Speck se recusa a abrir-se sobre os seus crimes, Ford sai do script e começa a conversar com o detento na linguagem dele. Then why kill her? 'Cause I wanted to. How'd you do her? Choked her. Took forever. Is that why you stabbed the others? It was faster. That's right. Funciona por um tempo, mas quando Speck percebe que está sendo manipulado, ele termina a entrevista com raiva, enfatizando a sua indiferença ao jogar o pássaro em um ventilador. Isso cria um momento chocante na TV, mas talvez mais chocante seja o fato de que algo semelhante realmente aconteceu. Quando um guarda disse ao verdadeiro Speck que ele não poderia ter um animal de estimação, Speck matou o pássaro da mesma maneira, dizendo que se ele não pudesse ter o pássaro, ninguém poderia. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. A crucificação. A grande maioria dos casos criminais explorados em Mindhunter tem raízes na realidade. Felizmente, porém, a história do filho de Bill Tent, Brian, é fictícia, criada para a série. You know, don't you, what they did to his little body? It was Brian's idea. Bill é baseado no agente do FBI e autor Robert Ressler, cuja própria família nunca esteve envolvida em uma situação tão perturbadora. No entanto, o assassinato que Brian assiste reflete um crime real que ocorreu em São Francisco em 1971, quando 2 meninos mataram uma criança e a amarraram a uma cruz, esperando que ela voltasse à vida. Foi um crime que chocou o país, forçando a nação a ter uma conversa difícil sobre como tratar criminosos violentos que são crianças quando cometem crimes horríveis. E aí, você sabia dessas curiosidades de Mindhunter? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Te espero amanhã. Tchau!